Todos bem-vindos, especialmente vocês que estão conosco pela primeira vez. Há 4 anos, quase 5 anos agora, semanalmente estamos aqui. Independente de feriado, não feriado, independente de temporal ou não temporal, no Brasil, no exterior, estamos compromissados com vocês e com Deus, acima de tudo. Na semana passada, eu estava com a minha filha na cidade de Orlando e ela me fez uma pergunta que me deixou muito pensativo. Ela disse: Pai, na sua opinião, quando é que Jesus Cristo vai voltar? Gente do céu, não estava preparado para responder essa pergunta, mas desde que ela fez a pergunta, essa, essa ponderação dela não saiu mais da minha cabeça. Eu comecei, né, elaborar um pouco a resposta. Eu disse: Bom, meu amor, a própria Bíblia ensina, o Salvador disse que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai. Ou seja, então esse é um segredo guardado a sete chaves. Mas depois ele falou o seguinte, que de, é, de acordo com o tempo, a gente vê a figueira, a gente vê que o tempo vai passando e a figueira começa a dar alguns sinais que chegou a primavera e que a segunda vinda do homem também seria precedida de sinais. E daí lá começa a falar quais são os sinais, né? E os sinais, gente, se a gente parar para ver, eles estão todos aí. Tempestades, terremotos, guerras, rumores de guerras. O amor entre as pessoas se esfriaria. Ou seja, a gente não precisa ser muito inteligente, nem Iniquidade. muito sábio para olhar ao nosso redor. A iniquidade, as transgressões, a falta de afeição pelo outro. E, acima de tudo, falava que a segunda vinda de Jesus Cristo viria no momento que ninguém estava esperando. Então, eu sempre fico pensando, né? Quando que é esse momento que ninguém está esperando? Eu acho que se a gente, fora, né, desse nosso estudo bíblico, for na rua e perguntar, você está esperando a vinda de Cristo? O pessoal vai dizer que não. Então, de verdade, gente, pode ser a qualquer momento. Mas depois o Senhor acrescenta na Escritura o seguinte: se estiveres preparados, não temereis. Então, essa que foi a grande ponderação que eu fiz, né, juntamente com minha filha. Será que nós estamos preparados? E eu costumo sempre pensar o seguinte, né? 57 pessoas na sala agora. Se eu fosse perguntar individualmente para cada um de vocês, você está preparado? E daí eu pergunto para mim mesmo. E cada um conhece melhor o seu coração, conhece o seu íntimo, conhece o pensamento, a sua alma, conhece as suas intenções, desejos, conhece, acima de tudo, as inclinações e, ao mesmo tempo, conhece as fraquezas. Nós somos o nosso maior crítico. Então, hoje, a minha mensagem é de que literalmente nós possamos ponderar sobre essa fala. Se estiveres preparados, não temereis. E eu sempre penso o seguinte: independentemente do dia e da hora que o Salvador retornar, para algumas pessoas, a segunda vinda é quase que imediata. Vocês acompanharam hoje nos noticiários que um avião de pequeno porte na cidade de Belo Horizonte simplesmente decolou de Pampulha e, depois de alguns minutos, colidiu com um prédio, causando a morte imediata de dois passageiros que estavam no avião. Então, para efeito de segunda vinda, a segunda vinda para aqueles dois indivíduos já aconteceu hoje. Sendo que nós não temos controle da nossa vida e da morte, nós temos que estar preparados para nos encontrar com o Salvador. Pode ser daqui 1, 2, 5, 10, 15 anos, ou pode ser hoje. A gente não tem essa situação de controle. Lamentavelmente, eu e Vânia acompanhamos no domingo uma jovem mãe estava dando à luz ao seu terceiro filhinho. Já tinha duas crianças pequenas, foi para o parto e no parto ela partiu.
deixando o marido viúvo, deixando duas criancinhas órfãos de mãe. Será que ela estava preparada para esse momento? Espero que sim. Então, é uma mensagem de reflexão, de ponderação e, acima de tudo, de questionamento pessoal, baseado naquela frase: se estiverem preparados, não temereis. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estar com vocês nessa noite. E estamos dando continuidade ao nosso estudo da vida de Cristo. O que que Cristo deixou aqui na Terra para nos ensinar? Quais são os princípios? Quais são os atributos de Cristo? Então, nós vimos que ele resumiu em dois os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós já estudamos essas duas questões. Tivemos uma aula sobre o perdão, que devemos perdoar a todos, para que Deus também perdoe os nossos pecados. E a última, na semana passada, nós falamos sobre a oração, a importância de orarmos sempre. E hoje nós vamos falar sobre ser humilde. Então, essa é uma. O Senhor ordenou que sejamos humildes diante dele. Então, nós vamos entender que tipo de humildade é essa. As pessoas, às vezes pensam, tem que ser humilde porque eu sou imprestável, que eu não sou digno, eu não tenho valor, eu sou isso, sou aquilo. Não, não é esse tipo de humildade que o Senhor está nos ensinando. A humildade que nós vamos falar hoje é muito diferente. É uma humildade diante de Deus. Quando nós começamos a desenvolver uma profunda reverência pelo nosso Pai Celestial, um amor por Ele, e reconhecer que Ele é todo-poderoso e que Ele é o nosso Pai e que Ele é sábio e que Ele é amoroso, que Ele tem um amor muito grande por nós, que somos seus filhos. Quando nós começamos a reconhecer isso, é que nós estamos nos tornando humildes, quando nós reconhecemos Deus como nosso Pai. Porque às vezes as pessoas confiam muito no braço da carne. Não, eu consigo. Conheço até um jovem que há pouco tempo a mãe dele estava dizendo: não, meu filho não tem jeito, porque ele acha que tudo que ele conseguiu na vida, ele conseguiu por ele mesmo. Então aí está faltando esse atributo de Cristo, o atributo da humildade. Quando nós reconhecemos que nós dependemos de Deus. E isso não é o que é ensinado aí fora. É quando nós sentimos gratidão pelos dons que recebemos de Deus e as bênçãos que Ele nos dá. Então, às vezes, esse rapaz chegou a dizer assim para a mãe dele: não, porque eu não preciso de Deus, porque tudo que eu consegui até hoje foi por mim mesmo. Então, ele está com um desvio na sua vida, porque ele está achando que ele está conseguindo por ele. Mas, na verdade, tudo que somos, tudo que temos, tudo vem de Deus. A sabedoria, a inteligência, mesmo para realizar algo extraordinário. Às vezes a gente lê, fulano descobriu isso, descobriu aquilo. Veio de quem essa descoberta? De Deus. Deus é que deu aquele dom para aquela pessoa, para que ela trabalhasse, pesquisasse e chegasse a uma conclusão. Então, a humildade é a nossa disposição de se submeter à vontade do Senhor. Significa ser ensinável pelo Pai. Quando nós estamos lendo as Escrituras, se a gente começa a ler a Bíblia, e o Novo Testamento, o Velho Testamento, não importa, qualquer livro que a gente vai ler, quando a gente quer ser ensinável, o que Deus está me ensinando através das Escrituras? Posso fazer um comentário, Vânia? Pode Essa palavra ser ensinável é, ensinar. é um sentido, um significado, é algo muito transcendental e profundo. Eu tenho um amigo que vocês conhecem do mundo corporativo chamado John Kepler. E ele relatou para mim, o ano passado, num evento lá em Florianópolis,
que ele passou a vida toda, igualzinho esse jovem que a Vânia falou. Eu consigo, eu faço, eu resolvo. Mas o ano passado ele passou por um momento de introspecção profundo. E ele reconheceu, de forma humilde, que tudo que ele fez, de fato, foi uma bênção direta do Salvador. E daí ele se propôs a escrever um livro. Isso ele relatou para mim em abril do ano passado. E esse abril ele lançou o livro. E sabe como que é o nome do livro do John Kepler? Um coração ensinável. Ou seja, ele está se colocando numa posição de humildade perante Deus. E não é fácil nós chegarmos nessa situação, de a gente querer ser ensinado por Deus. Exige o dom da humildade, que é um dom divino também. A humildade impulsiona o crescimento espiritual. Através da humildade, eu consigo ser mais espiritual, me preocupar mais com as coisas espirituais. As pessoas humildes conseguem. E é indispensável para o nosso crescimento. Então, se nós queremos crescer espiritualmente, nós temos que desenvolver esse atributo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era muito especial nesse atributo, porque ele se deixava ser ensinado pelo Pai Celestial. No Velho Testamento, lá no capítulo 21, no livro de Números, tem o relato do povo de Israel reclamando contra o Senhor e contra Moisés. Então, eles começaram a morar no deserto, e aquela reclamação, e eles se tornaram tão reclamildos, digamos assim, que o Pai Celestial enviou para eles serpentes ardentes. Assim que está lá na Bíblia. Serpentes ardentes. E foi tanta serpente que matou muitos do povo de Israel. Eles eram mordidos pelaquela serpente e morriam. Então, eles começaram a perceber: nossa, nós reclamamos tanto para Deus, reclamamos tanto de Deus, que até chegam a dizer ali, ó, ele fala assim no versículo 5: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. O maná que o Senhor mandava para eles, que os alimentava, eles estavam chamando de pão vil, quer dizer, uma coisa horrível. Então, eles começaram com essa reclamação. Então, que o Senhor mandou essas serpentes ardentes, e muitos morreram. E eles começaram a perceber que erraram. Falaram, acho que o Senhor está zangado conosco. Então, eles começaram a se arrepender, reconheceram que pecaram e falaram contra o Senhor e contra o seu profeta, que era Moisés. Então, eles pediram que o Moisés orasse a Deus para que aquelas serpentes desaparecessem, sumissem. Mas vejam que Deus não faz da maneira como a gente quer, às vezes. Eles queriam que as serpentes sumissem, mas não foi assim que aconteceu. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente e colocasse numa haste. E quem fosse mordido tinha que olhar a serpente, ir lá e ver a serpente onde ela estava. E que ele ia viver se assim ele fizesse. E Moisés fez uma serpente de bronze e colocou numa haste e colocou lá num determinado lugar e se espalhou que se alguém fosse mordido pela serpente, eles deveriam olhar para a serpente de bronze para ficarem curados, para ficarem vivos. Mas houve muitos que pereceram, porque não acreditaram, porque não foram humildes para aceitar algo simples que o Senhor preparou para curá-los. Acharam simplista demais. Só olhar a serpente já vai curar? Não acreditaram. Ou não foram humildes. Não, isso não vai dar certo. E acabaram perecendo. Então, às vezes, eles queriam que Deus catasse todas as serpentes e sumisse com elas. O Senhor não fez assim. O Senhor deixou as serpentes lá, mas providenciou uma maneira para eles serem curados, que era somente olhar.
Não tinham que fazer nada, não tinham que ir lá, se agarrar na serpente, carregar a serpente, fazer nada. Era só olhar para a serpente, que eles ficariam vivos. Mas ainda assim, teve muitos que pereceram. Então, quando nós não somos ensináveis, nós queremos as coisas do nosso modo, queremos que Deus responda as orações da nossa maneira, e essa falta de humildade nos afasta de Deus e impede o nosso crescimento espiritual. Então, às vezes, não somos capazes de superar nossos desafios ou atingir nosso pleno potencial apenas por meio do nosso próprio esforço. Então, muitas pessoas falam, não, eu por mim mesmo eu consigo. Elas acham que elas conseguem por elas mesmas. E os palestrantes motivacionais, escritores, treinadores, influenciadores na mídia aí, todo mundo vão dizer que tudo depende unicamente de nós e de nossas ações. Então, eles treinam, ó, você tem que se esforçar, você tem que fazer meta, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque tudo depende de você. Só que isso não é o que está sendo ensinado dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aprendemos que dependemos muito da bondade do Pai Celestial e da expiação de Jesus Cristo. Nós dependemos deles. Então, nós temos que, em vez de ficar pensando, não, eu consigo por mim mesmo. Também, às vezes, uma pessoa quer parar de fumar, mas é tão difícil. O meu pai chegou uma vez a dizer para mim que ele levou 6 meses para parar de fumar e foi a coisa mais difícil que ele fez durante sua vida. De 92 anos que ele viveu, ele acha que foi parar de fumar. Então, veja, para algumas pessoas, fumava 2 carteiras por dia. Então, para algumas pessoas, elas acham que elas têm que depender só delas. Mas não. Quando nós nos colocamos humildes perante Deus, oramos e colocamos a nossa fraqueza perante o Senhor vai nos abençoar, vai nos recompensar. Então, nós não precisamos ficar achando que nós estamos sozinhos nessa jornada terrena. Pelo contrário, nós temos que andar de mãos dadas com o Salvador, através de estarmos juntos com Ele, receber dele o poder para nos transformar em pessoas melhores. Em 1 Pedro 5, 6 e 7, nós lemos o seguinte: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso está em 1 Pedro 5, 6 e 7. Olha que interessante. O povo não está ansioso por aí? A maioria das pessoas estão carregando fardos pesados. Então, todo mundo triste, ansioso, com perdendo o sono, outros entrando em depressão. E aqui está dizendo: humilhai-vos diante da mão de Deus. E depois fala: lançando sobre ele, é lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade. Então, a nossa ansiedade não é para a gente carregar sozinho. Nós temos que lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, o Senhor, Ele cuida de nós quando nós somos humildes e buscamos a ajuda dEle. Nós não estamos sozinhos na nossa jornada terrena. Nós temos Deus, temos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo para nos conduzir, para nos aliviar. Cristo mesmo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo a mesma coisa aqui, Pedro. Lançar lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, ser humilde não significa fraqueza, mas sim comportar-nos com bondade e amabilidade. Então, é nos transformarmos. Ser humilde é sermos pessoas transformadas e com a característica de Jesus Cristo. Em Mateus 5,48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Senhor está nos dando um mandamento. Pessoal,
sede perfeitos. Aí a gente fica pensando, nossa, o Senhor está querendo que eu seja como Cristo? Exatamente. Nós vamos atingir isso aqui nessa vida? Não. Mas nós devemos chegar o mais próximo possível dessa perfeição. O Senhor Jesus Cristo está nos convidando para desenvolvermos os atributos de Cristo. Então, em Mateus 11, 29, está o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, Cristo está dizendo: venham, né? Tomem sobre vós Cristo, tomem sobre vocês o Salvador, que ele é manso e humilde. Então, nós temos que ser semelhantes a ele, manso e humilde. E encontrareis descanso para a vossa alma. Se a gente está muito perturbado, muito triste, muito atarefado, muito angustiado, tudo isso está faltando Cristo na nossa vida. Quando nós temos a fé em Cristo, quando nós temos amor por Cristo, quando nós o convidamos a fazer parte da nossa vida e caminhamos com Ele, daí tudo isso vai ser eliminado da nossa vida. E não é de um dia para outro. Às vezes as pessoas pensam que uma simples oração pequenininha que a gente faz já vai dar resultado. Não é bem assim. O Senhor nos convida a fazermos essa transformação com a ajuda de Cristo. Seria muito difícil, viu? Se o Senhor tivesse dito, ó, sede vós perfeitos por vocês mesmos. Se virem. Mas não foi assim que ele falou. Não foi. Não é isso que está nas Escrituras. Ele disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, ele nos convida para nós aprendermos nas Escrituras através dele. Nós sermos ensináveis, sermos humildes. Um grande líder religioso me disse: é nosso dever tentar ser perfeitos, melhorar a cada dia e olhar para a nossa conduta da semana anterior e agir melhor nesta semana. Fazer as coisas melhor hoje do que fizemos ontem. Então, nós não podemos parar assim e deixar passar a vida. Tem pessoas que estão deixando a vida passar. Estão indo assim conforme a música, dançando conforme a música, e estão indo, estão indo. Então, não, nós temos que acordar para as coisas espirituais. E, como disse o Carlos, nos preparar para a segunda vinda de Cristo, sim, à medida que a gente tenta fazer isso. Puxa, a semana passada eu não fui muito legal com alguém. Eu não fiz exatamente como eu deveria ter feito. Essa semana eu vou ser melhor. E tentar ser melhor, se moldar através do exemplo de Jesus Cristo. Então, o Senhor conhece as nossas imperfeições, nossas fraquezas, e porque Ele conhece isso, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar. Nós só temos que pedir, ser humildes e pedir a ajuda dEle. Somente os humildes podem reconhecer e compreender a resposta do Senhor às suas orações. Olha que importante isso. Se a gente não tem humildade, Deus está nos respondendo a nossa oração, que a gente aprendeu como fazer na semana passada, e nós não estamos reconhecendo, que a gente não está sendo humilde para reconhecer, Sensível. ou sensível aos sussurros do Espírito Santo. Então, aqui diz: os humildes são ensináveis, quer dizer, eu aceito ser ensinado, eu quero ser transformado, eu quero melhorar. Reconhecem como são dependentes de Deus. Nós não somos nada sem o nosso Criador, sem o nosso Pai Celestial. Somos nada. Nós somos tudo com Ele e nada sem Ele. Então, nós precisamos reconhecê-lo na nossa vida. Os mansos, a humildade vem muito, quando Cristo prega sobre humildade, ele prega muito sobre mansidão. E tem a capacidade de influenciar outros a serem humildes. Quando nós somos humildes, nós ensinamos o nosso próximo
a também ser humilde. Jesus Cristo é o supremo exemplo de mansidão, de humildade. Enquanto que ele estava pregado na cruz, depois daquele dia terrível que ele foi julgado injustamente, foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, foi machucado, cuspido e tudo mais. Enquanto ele estava pregado na cruz, ele voltou-se para o seu pai e falou do fundo do coração, de uma maneira mansa e humilde. O que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, naquele momento que ele podia estar ali, que ele estava sofrendo uma dor incrível ao nosso favor, mas ele ainda estava preocupado com aqueles que Deus podia castigá-los por tanta maldade que estavam fazendo. Então, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas 23:34. Em Mateus 18, tem uma situação aqui em que Cristo fala sobre ensinando os seus apóstolos a serem humildes. Em Mateus 18, de 1 a 4, diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Fizeram fazer uma pergunta para Cristo: Quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus já disse: olha aqui, ó, querem o exemplo de quem irá para o reino dos céus? Essa criancinha aqui, pura, inocente, bondosa, humilde. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, porque as crianças, elas são ensináveis, elas são humildes, elas amam, principalmente as pequenas. A humildade é essencial para recebermos as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Permite que tenhamos um coração quebrantado quando cometemos erros e possibilita o arrependimento. Se a pessoa não é humilde, ela não consegue nem se arrepender quando ela erra. Então, nós precisamos buscar esse arrependimento, pedir o perdão de Deus para os nossos pecados. Mas a gente só vai fazer isso se nós tivermos desenvolvido essa característica da humildade. Senão, não. O nosso lar, a nossa casa, a nossa família pode ser transformada se nós desenvolvermos esse atributo de Cristo, que é a humildade. Eu tive uma experiência semana passada que foi um pouco desastrosa, mas eu vou contar só para ilustrar. A minha cunhada, no domingo, ela disse: Ó, eu vou preparar uma janta para vocês lá na minha casa. Ela não usou nem a palavra janta, eu vou preparar algo especial para vocês lá na minha casa. Eu falei: tá bom, a gente combina. Ela estava de saída, eu estava chegando, a gente falou rapidamente na porta. Daí, no outro dia, o Carlos e os seus irmãos: olha, eu vou embora amanhã, vamos nos reunir no restaurante tal, hoje à noite e tal. E eu falei: você colocou no grupo dos irmãos? Ele falou: coloquei. Então ela vai ver lá, que não é para ela preparar janta, mas que é para ela vir jantar conosco. Bem, aconteceu que ela preparou a janta, ela não viu, ela mandou um recado no celular do Carlos, no número antigo do Carlos. Acho que rapidamente ela pegou o número errado, um número que o Carlos tinha anteriormente. O Carlos também não viu. Daí ela me ligou, também não estava disponível naquela. Eu sei que foi um desencontro total. Conclusão: ela não foi no jantar, ficou super chateada, que tinha preparado uma janta que eu não fui. Nós não fomos. Daí eu tentei falar com ela, mas ela estava. Ela falou: me desculpe. Mas aí eu senti que eu devia conversar com ela com humildade no coração até que ela percebesse o meu amor por ela. Então, eu liguei naquela hora, não tive muito sucesso, e depois, no outro dia, eu liguei de novo, ela ainda estava chateada, tal.
Mas eu fui insistindo com as minhas desculpas. Eu disse: olha, realmente foi um erro, não era a minha intenção. Eu queria que você estivesse conosco lá. Houve essa mudança de planos e eu pensei que você estava sabendo e tal. E porque eu demonstrei amor e porque eu pedi desculpas e eu fui humilde e reconheci que eu errei, eu falei: realmente eu errei. Eu tinha que ter ligado para você e falado. Não ficasse confiando só em grupo de família. Eu devia ter ligado para você. Então, eu reconheci o meu erro, nós conseguimos nos reconciliar. Então, daí, domingo, eu liguei para ela e ela estava bem. Então, quanta coisa pode acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, que não é nem intencional. Ninguém fez intencionalmente para magoá-la. Isso foi um atrapalho que houve. Mas, quando nós somos humildes e reconhecemos: olha, eu errei. Eu acho que eu agi da maneira errada. Eu não agi corretamente. Me perdoe. Quando nós agimos dessa maneira, nós trazemos paz e trazemos harmonia para o nosso lar. Agora, quando existe orgulho, orgulho é a causa de todo divórcio. Começa tudo no orgulho. E ninguém quer reconhecer o erro. E daí todos sofrem, os pais, os filhos, os familiares. É uma coisa terrível. Então, nós temos que aprender a sermos como Cristo, desenvolver esse atributo cristão da humildade. É fácil? Não é fácil, porque às vezes a gente não quer, mas a gente tem que pedir para Deus. Se for difícil acertar uma situação, vamos orar. Senhor, olha, eu quero ser humilde, quero reconhecer o meu erro, estou com dificuldade, me ajude. Ele disse: eu estarei de mãos dadas com vocês. Nós precisamos ser constantemente lembrados de nossa dependência de Deus. E como que a gente é lembrado? Sempre que nós oramos, nós reconhecemos Deus em nossas orações. Sempre que reconhecermos Deus em nossas orações, nós estamos nos lembrando dessa. Nós estamos lembrando da nossa dependência de Deus. Nós precisamos entender que nós viemos aqui para a Terra, nós estamos longe do nosso Pai Celestial fisicamente, mas que nós estamos perto dele espiritualmente. Nós não podemos cortar esse vínculo com Deus. Nós temos que nos aproximar dele cada vez mais. Nós precisamos orar com humildade, reconhecer a ajuda que ele nos dá, reconhecer tudo que recebemos do Senhor. Os dons vêm de Deus, e a sabedoria vem de Deus, e a inteligência vem de Deus, e as bênçãos vêm de Deus. Nós precisamos reconhecer a mão dele. Sem ele não somos nada. E o processo de nos tornarmos humildes é gradual. Não é que eu diga assim: ó, fiz uma oração, Senhor, me faça uma pessoa humilde. E que ali um segundo eu vou estar humilde. Não. Quando eu faço uma oração assim: Senhor, me ajude a ser humilde, o Senhor vai me apresentar várias situações na minha vida que vão me ajudar a me ensinar a ser humilde. Então, é através das experiências terrenas que nós temos que nós desenvolvemos os atributos cristãos. Então, uma criança que ela é mansa, humilde, paciente, tem amor, é submissa, é o nosso padrão. Nós temos que nos tornar como umas criancinhas. O Senhor que declarou isso. Se a gente quiser ser o maior no reino de Deus, é para nós sermos como as crianças. Então, o que que as crianças têm? Essas características, nós temos que buscar isso, essas características das crianças. Outro dia eu estava na internet e tinha uma menininha dizendo: mãe, você está muito nervosa, você está muito irritada, você está muito. Ele estava mostrando para ela que ela estava completamente fora da realidade. Uma criança pequena, ele estava percebendo como a sua mãe estava alterada. Olha que incrível isso aqui. A verdadeira humildade nos levará a dizermos em nossas orações: Pai, seja feita a tua vontade.
Essa foi uma frase de Jesus Cristo, quando ele estava lá naquele momento de agonia, no jardim do Getsemane. O que que aconteceu? Ele falou: se fosse possível, passa-se de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Era isso que ele estava falando: seja feita a tua vontade. E às vezes a gente não quer dizer essa frase, porque a gente quer a nossa vontade, do nosso jeito. Mas o Senhor sabe melhor das coisas. Ele sabe muito mais. Então, ele sabe como nos ensinar. O povo de Israel estava lá com as cobras ardentes. O Senhor podia ter feito assim, as cobras terem desaparecido. Mas não era essa maneira que o Senhor queria ensiná-los a serem humildes. Eles tinham que olhar lá na serpente de metal de cobre feita por Moisés. O antídoto da humildade é o orgulho. Antítese da humildade é o orgulho. O desenvolvimento dessa arrogância foi o que os sábios da Grécia antiga retrataram como o caminho certo para a destruição. O caminho certo para a destruição é o orgulho. E o orgulhoso não progride espiritualmente. O orgulhoso não se compraz em ter alguma coisa, somente em ter mais que o próximo. Orgulhoso, ele não fica feliz de ter isso. Não, ele tem que ter o carro melhor que o do outro. Daí ele fica feliz. Ele quer. Dizemos que as pessoas são orgulhosas porque são ricas, inteligentes, bonitas, mas isso não está certo. São orgulhosas por se acharem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas do que o próximo. Então, aquela pessoa que se acha mais que o outro, ela está no orgulho, sentimento, em vez de ela ser humilde, ela está no orgulho. E o orgulho é causa de destruição. Destruição da família, do casamento, causa da destruição pessoal das pessoas. Na Bíblia, nós temos um exemplo. Eu não pus aqui, mas está em 1 Reis, eu acho, 5, não tenho certeza. Eu não escrevi. É a de Naamã. Naamã era aquele capitão do exército do rei da Síria, que ganhou a guerra. E ele era uma pessoa muito bem vista lá dentro da Síria. Mas ele adquiriu uma doença durante esse período que ele pegou lepra. Então ele se tornou leproso, que era uma doença horrível, sem cura na época. E daí ele ficou sabendo, através de uma serva que tinha na casa dele, que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. E ele foi com a sua comitiva para Israel em busca dessa cura. E chegando lá, ele esperava, ele estava muito acostumado a ser muito bem recebido onde ele ia, como um rei. E tanta. Mas o que aconteceu? O profeta Eliseu não pôde recebê-lo, mas mandou um recado para o seu mensageiro, dizendo: ó, diga para ele que ele vá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Daí ele pegou, me banhar nesse rio, Jordão, aqui nem é limpo como os rios da Síria, o rio de Damasco, lá são muito melhores, e agora me manda eu tomar banho nesse rio. E também ele ficou orgulhoso ali naquele momento e não quis. Eu vou embora, e não é verdade isso que falaram que tinha um profeta aqui nessa terra, que poderia me curar. Então ele já começou ali a duvidar, mas os seus servos, os seus filhos, quem estava com ele nessa caravana, falaram para ele: se Deus te pedisse algo grande, você faria? Aí ele ficou assim: Deus te pediu uma coisa tão simples, se banhar 7 vezes ali no Rio Jordão. Aí ele meditou e resolveu ser humilde, resolveu aceitar a palavra do profeta. E daí ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a última vez que ele saiu com a sua pele como de criança, completamente limpo da lepra, daquelas feridas causadas pela lepra. Então, a humildade fez com que ele fosse curado. Se ele tivesse ido embora, ele ia morrer lá no meio dos leprosos. Mas porque ele foi humilde, ele foi abençoado.
Em Miqueias 6:8, nossa, acabou o tempo. Só para terminar com essa escritura. Ele diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Então, aqui em Tiago 4:10, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, eu quero só dizer para vocês que eu realmente sei que, me desculpe, não vi o horário mesmo, mas uma palavrinha, humildade, é capaz de ser uma coisa tão grandiosa na nossa vida. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Vânia, pela belíssima